Bom dia, nosso quarto encontro, 4h59, 5 da manhã, sempre buscando ser pontual na partida, e nem sempre sou pontual na chegada, né? Nosso objetivo aqui é de 5 às 5h40 e às vezes a gente conversa demais, passa do tempo, mas vamos ver se hoje eu consigo ser fiel ao tempo. Muito bem, hoje, como desenvolver e governar a inteligência espiritual e socioemocional. Esse tema a gente conversa aqui dentro do nosso quarto encontro do curso Aprendiz On-Life. É uma coisa importante para nós, aprendizes, mas também muito importante para nós, professores, por isso estendi o convite a vocês, professores, também para acompanhar conosco esse tema de extrema importância nos tempos de hoje. Sempre foi importante, mas mais importante nos tempos da cultura on-life emergente. Bem-vinda, bem-vindo, vocês que já estão aqui na sala conosco, vão entrando aí, já somos 14, a Pudia entrando aí, Gerlândia Paiva, Fátima Ernesto, Cleodete, Adélia, Javi Cleides na sua academia, Irmã Maria, Jória, Elaine, Nilza, Elizabeth, o nosso professor Raimundo Nonato, que já está pronto para correr daqui a pouquinho, aqui nas ruas de Pau dos Ferros. Muito bem, vamos para o tema. Você que está entrando no Insta, sinta-se também bem acolhido, bem acolhida. Como sempre, um pensamento bíblico para a gente iluminar a nossa fala. Bom dia, Jane Kelly, que está entrando. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si, domínio próprio. São Paulo escrevendo à comunidade dos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esses são os frutos essenciais para uma vida cristã saudável. E como uma das inteligências nesta fala nossa é a inteligência espiritual, creio eu que se nós somos movidos pelos frutos do Espírito Santo, nós estamos exercitando essa inteligência espiritual. Claro, como veremos, a inteligência espiritual vai além de religião, ela está acima de qualquer religião, seja lá muçulmana, budista, cristã, é algo que transcende a tudo isso. Mas aqui a gente lida com cristãos, né? Independente se somos católicos ou não, somos cristãos e como cristãos nós somos movidos. Eu estou aqui movido pela graça de Deus. Nós estamos aqui movidos pela ação do Espírito Santo. O que nos faz levantar com prazer, com alegria, com esse desejo de aprender, e compartilhar coisas, porque tal você está agora compartilhando esse prazer, é arrepiante, eu gosto de compartilhar minhas pesquisas, minhas experiências, porque vejo que Deus está na gente, né? Deus está em quem partilha com alegria do pouco que sabe, né? Nós estamos todos aqui como aprendizes, né? E todos nós sabemos alguma coisa, né? E o que caracteriza o cristão é a comunhão. Talvez a palavra central na vida do cristão, a comunhão, a Eucaristia, a partilha,
a partilha daquilo que somos, da experiência que a gente tem dos dons do Espírito Santo. Esse nosso irmão aí é uma referência, acho que eu já falei para vocês, é o filósofo contemporâneo que melhor, na minha leitura, como eu li seus livros, a famosa trilogia dele, Homo Sapiens, Homo Deus e as 21 lições do século XXI, o nosso Yuval Noah Harari. Inclusive eu tenho um cachorro, tenho um dálmata, e botei, desde 2019, botei em homenagem a esse filósofo, botei Noah, batizei o meu cachorro com o nome de Noah para fazer referência a esse cara que a gente sempre tem referências aí de literaturas, e isso é uma das referências minhas para poder interpretar o mundo contemporâneo. As 3 inteligências para o bem viver hoje, para o bem viver na cultura online, na cultura digital. A primeira é a inteligência emocional. Essa capacidade nossa de reconhecer, de entender, de gerenciar as nossas próprias emoções, bem como gerenciar ou tentar gerenciar as emoções dos outros, daqueles que estão no nosso entorno. E aqui requer muitas habilidades. A gente vai conversar sobre algumas dessas habilidades. Então, no topo dessas inteligências, nos tempos de hoje, está a inteligência emocional, que nas últimas décadas foi relativizada. Falava muito em inteligência cognitiva e quase nada em inteligência emocional. Depois, a resiliência pessoal é outra inteligência, outra habilidade para trabalhar e para viver nesse tempo. Sobre resiliência, semana passada, como eu falei, não para vocês, mas para os professores online, no curso anterior, passei uma semana a Semana do Cérebro em Fortaleza, que trabalhamos o tema do cultivo da resiliência. Passamos a semana toda, de segunda a sexta, na Universidade de Fortaleza, trabalhando essa temática. E realmente é um tema muito oportuno também para a gente poder viver bem nos tempos de hoje, nos tempos da sociedade rede. E depois aprender a aprender. Olha aí, olha onde nós estamos. Olha o que motiva muita gente toda quarta, de madrugada, tudo escuro, 5 da manhã. E olha que nós entramos aqui 4h40, né? 4h40, quando eu abro a sala já tem gente. Então é isso daqui mesmo. Para viver bem na sociedade hoje, aprender a aprender é uma habilidade que não pode faltar na vida de todo aprendiz, de todo mundo. Independente seja estudante, seja professor, não importa. Aprender a aprender. Muito bem. A inteligência espiritual e socioemocional. O que são essas duas? Para a gente partir depois para trabalhar de modo específico cada uma delas. Essas duas inteligências, espiritual e a socioemocional, são habilidades complexas que envolvem uma combinação de conhecimento, eu coloquei aí entre parênteses, autoconhecimento, sabedoria, e eu coloquei a sabedoria nos dois sentidos, a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Falar de inteligência espiritual é falar desse casamento. A sabedoria vertical é a sabedoria divina, quando a gente bebe da sabedoria do alto, como diz São Paulo. E a sabedoria horizontal é quando a gente bebe da sabedoria dos homens, sabedoria da vida
sabedoria da natureza, sabedoria do cosmos, essa sabedoria humana, essa troca, né? Então essas duas sabedorias devem acompanhar a vida da gente, sabedoria divina, né? E essa sabedoria nossa, sabedoria humana, cósmica, natural, que a gente lida no dia a dia. E atitudes, então envolve essas três coisas: autoconhecimento, sabedoria e atitudes. Não basta saber, é necessário transformar essa sabedoria em comportamento, em lifestyle, em jeito de ser, em modo de vida, em atitude, como veremos aqui. A inteligência espiritual, minha referência para trabalhar foi esse famoso livro aí, traduzido em 27 idiomas. No final vocês vão ter de graça em PDF esse livro aí. Vocês podem ler em PDF, compartilho com vocês. Basta clicar sobre ele lá. No final é um dos livros que sugiro para vocês neste quarto encontro. Essa é uma filósofa e física. Ela defendeu essa tese de doutorado na Universidade de Harvard no século passado, e depois transformou-nos num livro, e é uma referência quando a gente fala em inteligência espiritual. Como é que ela define inteligência espiritual? Claro que há muitas outras definições no seu estudo de doutorado, mas em síntese é a nossa inteligência moral. Ou seja, inteligência espiritual é a inteligência com a qual ouvimos a nossa consciência. E o que é a nossa consciência, Jadicleides? A nossa consciência é a nossa bússola. A gente a gente vive movido por essa bússola. Algo nos orienta, algo nos guia. Pois bem, ela trabalha isso, né, e vai acrescentar as duas inteligências precedentes. Como eu disse no início, se ignorava a inteligência socioemocional ou a emocional, focando muito na inteligência cognitiva, racional. Com a nossa querida Dana Zohar, ela destaca e dá ênfase a essa inteligência espiritual. Ela diz: não só nós não somos movidos apenas pela inteligência cognitiva, nem apenas pela inteligência emocional, mas nós temos uma inteligência que, na leitura dela, é superior à inteligência cognitiva e à inteligência emocional. Não substitui. Quando a gente pensa nessas inteligências, a gente pensa nelas de forma integral, tá certo? Uma não substitui a outra. A ausência de uma compromete o conjunto da ópera. Então, é bom sempre ter essa consciência. Muito bem. Uma pessoa com inteligência espiritual questiona o sentido da vida. A grande pergunta, ou a grande diferença de quem abraça em sua vida a inteligência espiritual é essa daí. Questiona, problematiza o sentido da sua existência, né? Por que estou vivo? De onde vim? Onde estou? Para onde vou? Essas questões filosóficas que acompanham a vida de todo ser humano, ou pelo menos deveria acompanhar a vida de cada um de nós. O que é que eu estou fazendo aqui? Irmã Maria, Claudete, Elizabeth, Nonato, né? Qual é o sentido disso daqui? Né? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa missão? Então, é entrar em questões profundas que nas escolas ou nessas inteligências múltiplas que lidamos no dia a dia, muitas vezes não entram, são questões que não são
contempladas e por aí vai. Tem íntima conexão com a sabedoria divina, o que chamam de sabedoria infinita, não é? A sabedoria que está acima das nossas, da sabedoria humana. E depois busca equilibrar razão e emoção, né? Quando a gente pensa em inteligência espiritual, nós não estamos negando a emocional, nem muito menos a racional. Ao contrário, quando a gente pensa em inteligência espiritual, a gente está pensando nesse equilíbrio entre a inteligência cognitiva e a inteligência emocional ou socioemocional. Depois é movida por sentimento de compaixão, empatia, perdão, respeito e criatividade. Claro que para cada uma dessas aqui, a nossa Dana Zohar, ela vai trabalhar, que não é o nosso caso aqui no livro. Quem tiver interesse pode, né, estudar de modo particular cada uma desses sentimentos que fazem parte de quem abraça ou é movido pela inteligência espiritual. A socioemocional, a inteligência socioemocional. Uma pessoa com inteligência socioemocional sabe lidar com os conflitos internos e externos. Conflitos internos e externos. Os internos, eu penso todos nós sabemos, é essa briga entre valores pessoais e valores sociais, esse desejo nosso de mudança, por exemplo, tem um desejo de mudança, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de fazer essa mudança, ou a responsabilidade que eu tenho diante do mundo versus o meu mundo subjetivista, a minha autoimagem versus a autoaceitação. Então, os conflitos internos, lidamos com eles todos os dias, todos os momentos. Então, a inteligência emocional é saber lidar com esses conflitos internos. E trabalhamos na Semana da Resiliência, lá em Fortaleza, né? Uma das habilidades, uma das características da resiliência, do cultivo da resiliência, é saber lidar com os valores internos, saber lidar com a nossa vida interior, porque tudo está lá, né? O reflexo do que somos aqui, do que fazemos, do que movemos, de tudo, parte do interior, e lá trabalhamos muito isso. Como evitar esse conflito interior, né? Para que o mundo seja mais resiliente, é o segundo ponto aí. Depois, sabe reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, como enfatizamos inicialmente. Inteligência emocional é, sobretudo, saber administrar, saber gerenciar as próprias emoções, que não é fácil, não é? E as emoções de quem está no nosso entorno. As 7 principais habilidades socioemocionais, lógico que existem muitas outras, mas as principais. A primeira, a autoconsciência, ter consciência das suas emoções, pensamentos e comportamentos. Segunda, empatia, habilidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções e perspectivas. Resiliência, habilidade de lidar com situações difíceis e superar adversidades. Olha aí a importância da resiliência na nossa vida. Lidar com situações difíceis. Outra habilidade aqui é o autocontrole. Habilidade de controlar impulsos, lidar com a frustração e agir de forma consciente e responsável. Estou entendendo aqui porque é a internet aqui do Google Meet.
Eu estou mudando agora para outro, que eu tenho vários. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu penso agora não vai cortar mais, porque aqui tem rede Wi-Fi e estava numa rede mais distante. Creio que agora vai melhorar o áudio, a partir de agora. Que tem 2 roteadores, estava num roteador mais distante, agora eu coloquei no roteador mais próximo. Não observei esse detalhe. Beleza. Depois, autoestima, habilidade de valorizar a si mesmo, reconhecer suas qualidades e limitações. Sexto, colaboração, habilidade de trabalhar em equipe, valorizando as contribuições de cada membro. E pensamento crítico, meu Deus do céu. Ele está aí em 7º lugar, mas talvez deveria estar em 1º lugar. Então, para quem está no Meet aí, vocês que continuam no Meet, a qualidade melhorou, né? Agora vocês estão ouvindo bem, né? Porque pensa, ok, agora sim. Então você que foi para o Insta, quer voltar para o Google Meet, lá nós estamos, era Gerlândia, o problema era a conexão que estava falha, estava distante. Perdão, peço perdão a vocês por não ter tido essa observação aqui no Wi-Fi. Prometo que da próxima vez esse pecado eu não quero cometer. Muito bem, então essas são as 7 principais habilidades socioemocionais: autoconsciência, empatia, resiliência, autocontrole, autoestima, colaboração e pensamento crítico. A BNCC, nós somos professores e estudantes, sabemos muito bem, essa é a cartilha da educação básica, Base Nacional Comum Curricular. Eu destaco aqui o que ela entende de habilidades socioemocionais. São aquelas que permitem ao indivíduo agir de forma ética, responsável e solidária, reconhecendo e valorizando a diversidade e o bem comum. E aí ela destaca o autoconhecimento. Não se pode pensar em projeto de vida, como a gente já trabalhou, sem autoconhecimento, sem a capacidade de entender as próprias emoções, de avaliar nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, entender quem somos. O autocontrole, habilidade de se automotivar, controlar os nossos impulsos, definir metas, ter planejamento, ser organizado. Autocontrole entra um conjunto de coisas aí. Consciência social, envolvimento do indivíduo com o próximo, levando em conta a empatia, o respeito e a aceitação da diversidade. Essa consciência coletiva, social, né? Nós estudamos para compartilhar aquilo que estudamos, para ajudar, para colaborar com a sociedade, né? O que é que me motiva a estar aqui de madrugada, né? Todo dia, toda quarta-feira, interagindo sempre. É esse desejo de ser um grãozinho de areia nesse processo de construção de uma sociedade melhor, mais justa, e por aí vai. Habilidades de relacionamento, manifestação de ações de escuta ativa, comunicação clara e cooperação com os colegas. Me esforço para me comunicar de forma clara, que nenhuma palavra seja estranha, né? Que não use palavra, embora tenha estudado muitas teorias, tenha recorrido a muitas enciclopédias para estudar isso e aquilo, a gente tenta se aproximar o máximo possível das pessoas, usando uma linguagem clara e assim cooperando, né, com todo mundo. E por último, tomada de decisão responsável, que é a capacidade de realizar escolhas pessoais, levando em conta padrões éticos e morais, levando em conta o universo do outro, o espaço do outro, né? Tendo cuidado para
que essas decisões não sejam movidas pelo egoísmo ou por conflitos de interesses e por aí vai. A inteligência espiritual, existem muitos outros, além desses 7 princípios, existem outros trabalhados também não só pela nossa Dana Zohar, e esse Ian Machal aí é o seu esposo, que ele colaborou também na construção desse livro, que é uma síntese do seu doutorado lá em Harvard, na Universidade de Harvard. Primeiro princípio da inteligência artificial, da inteligência espiritual, estou com a cabeça tanto na inteligência artificial que nessa hora. Primeiro princípio da inteligência espiritual é viver baseado em valores e propósitos. Agir e viver de acordo com os princípios, de acordo com minhas crenças. Se nós somos cristãos, católicos, por isso que eu abri com São Paulo aos Gálatas, nós devemos ser movidos pelos dons do Espírito Santo, pelos dons de Deus, né? Pela bondade, pela justiça, pela benignidade, né? Pela partilha, esses bens, esses valores que devem nortear a nossa vida. Depois, autoconsciência. Isso daqui, meu Deus do céu, não sei se nós já trabalhamos ou vamos trabalhar essa questão do eu sou, do autoconhecimento. Esse eu sou que eu coloquei aqui entre aspas é o eu sou de Jesus, não é? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a vida, é esse eu sou. A autoconsciência é saber o que se importa, é saber o motivo pelo qual eu nasci, né? E por qual motivo eu dou a minha vida, né? O que é que me move? E eu sou capaz de dar a minha vida por qual coisa, ou por qual razão, ou por qual motivo, qual é a causa que me move? Aqui entra muito a consciência do eu sou. Para nós cristãos católicos entra a questão do chamado, da vocação. A vocação, o chamado acontece com um eu sou. Por isso que no início do encontro, desses nossos encontros, eu falei do Talvaci, né? Eu sou padre Talvaci, é o eu sou. É diferente do eu estou professor, eu estou advogado, eu estou... Aqui entra mais uma vez uma discussão que não seria o momento agora. Visão holista, superação, que é o próprio conceito de online... Perdão. O próprio conceito de on-life. Nos tira dessa visão dualista de mundo. Portanto, visão holista busca compreender os fenômenos ou compreender a realidade na sua totalidade, na sua globalidade, interagindo todas as inteligências, interagindo todas as experiências humanas e por aí vai. Então, é enxergar essa pessoa interconectada com o mundo, com a realidade no seu entorno. Depois, viver movido pelo desejo de servir. O que nos faz estar aqui de madrugada estudando é o nosso desejo de servir melhor ao próximo, no lugar que você está, como mãe de família, né? Como professor, como estudante, como religioso. Então, o que nos faz levantar da cama para aprender algo novo todo dia é esse desejo de servir melhor. Quinto, empatia e compaixão. Ter essa capacidade de entender, de entender e se conectar emocionalmente com os outros. Sentir compaixão, né, pelo mundo do outro. São valores cristãos arraigados e que estão dentro dessa inteligência espiritual, como eu falei, que está acima de qualquer experiência religiosa. Depois,
a diversidade. Nós vivemos em um mundo plural, não existe uma verdade única e temos que estar aberto para ouvir as diversidades do nosso entorno, né? Nunca chegar ali pisando ou se achando ou considerando a minha verdade acima da verdade dos outros. A gente entra na praça da sociedade para bom dia, minha querida Paula. Muito bom dia para quem está chegando. Maria Auxiliadora, tem muita gente. Olha aí, que bênção de Deus. Vamos chegando. Depois, último, viver fundado no porquê. Aqui é o questionar o porquê das coisas. Não sei se você entende a diferença entre viver por viver e o viver movido pelo porquê. O porquê estudamos, o porquê daqui a pouco eu vou correr, o porquê daqui a pouco eu vou trabalhar na paróquia, o porquê vou dar aula mais tarde, o porquê vou almoçar, o porquê vou rezar, o porquê me acordo de madrugada, o porquê. Esse porquê é o fundamento de uma vida sólida, de uma vida profunda. O porquê me coloca sempre em um novo patamar. Eu saio da superficialidade do ser, de uma vida fútil, de uma vida vivida no estilo Zeca Pagodismo, deixa a vida me levar, né? Vida leva esse viver movido pelo vento, pela onda. E o porquê me coloca de forma muito firme no chão. Eu consigo, o pisar os dois pés no chão e pensar o porquê das coisas, mesmo que eu não tenha resposta para o porquê, mas eu levanto o porquê. E uma forma bela de viver isso, irmã, é a meditação, né? A meditação, para quem tem o hábito da meditação, ela nos leva a nos dar respostas. Nem sempre tem respostas fáceis para os porquês, mas pelo menos nos coloca em um patamar fabuloso, beleza? Concluindo, o presente que eu dou para vocês hoje é um controle, exatamente, metaforicamente falando, esse controle, ele faz todo sentido nos nossos tempos. Antes da rede, antes da cultura rede, alguém controlava a gente, sei lá, a família controlava os filhos, o professor controlava os estudantes, o padre controlava os fiéis, o jornalista controlava a notícia, tudo havia um controle. O controle da nossa vida. Não deixar a nossa vida entregue a qualquer um. Tem muita gente que se deixa ser levado pelos outros, ou por conflitos de interesses de si e dos outros. Ou seja, é ter consciência de que no final da história é somente você e Deus. Então é ter esse controle da sua vida. E o autocontrole é essa capacidade de dominar nossas emoções, nossas paixões, nossos impulsos, para agir de forma saudável, de forma equilibrada, de forma racional. Então, esse controle eu queria que a gente levasse hoje. Nós sabemos a importância, para quem tem televisão em casa, sabe? Olha, o controle, quem vai ficar com o controle da televisão sou eu. No seminário, uma televisão para, sei lá, 50 seminaristas, eu lembro, 30 seminaristas. Então tinha a briga do controle, ou seja, quem vai controlar sou eu. A pergunta é, você controla a televisão, mas você está controlando a sua vida? Você está controlando a sua mente ou você está sendo levada pelo que vem na sua cabeça? Então, daria para a gente fazer uma belíssima reflexão sobre o controle. Você tem controle da sua vida? Quem é que está te controlando? E por aí vai. E quando a gente tem esse autocontrole, aí sim a gente consegue ter mais disciplina, a gente consegue prevenir problemas, cair no mundo da procrastinação, a gente tem mais facilidade de alcançar nossos objetivos a médio e longo prazo. É uma coisa fabulosa. Bote na mente de vocês essa metáfora do controle na nossa vida. Depois,
o presente do livro é esse daí, basta clicar sobre ele, vocês vão abrir o PDF, eu vou disponibilizar para vocês esse slide lá no Padlet da turma, tá certo? Aprenda a desenvolver a inteligência que faz a diferença, né? Essa inteligência que faz a diferença é a inteligência espiritual, que todos nós já desenvolvemos de uma forma ou de outra, aqui a gente está apenas estudando. Depois, esse livro aqui, eu acho que vocês já ouviram falar, esse Inteligência Emocional de Daniel Goleman, é uma referência à teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligência. Vocês vão clicar aí e vão ouvir. Esse livro tá disponível no YouTube em áudio. Eu, como gosto de correr ouvindo áudio, então eu sempre escuto esses livros que estão disponíveis no YouTube, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, enquanto eu estou correndo, são livros assim, referências. Então, um livro está em PDF, o outro está em áudio, ambos disponíveis para vocês, beleza? O filme, que também está disponível aqui, exatamente, está no YouTube gratuitamente, não precisa nem alugar. Basta clicar nessa imagem aí, O Poder Além da Vida, Nada é por Acaso. Uma história arrepiante, onde se trabalha muito as inteligências, de modo particular a espiritual e a socioemocional. Quem já assistiu certamente sabe da profundidade, e é um filme baseado em história real. O nosso próximo encontro é dia 5 de abril. Vamos trabalhar os 4-6. Para nós, aprendizes online, essa aula, esse encontro é indispensável. Como capturar os 4-6? Como capturar, canalizar, converter conhecimento. Capturar, canalizar, converter conhecimento. Todos nós hoje vivemos inundados em dados, em informação. Agora, como fazer isso? E aqui eu vou apresentar para vocês ferramentas para capturar, ferramentas para canalizar, ferramentas para converter o conhecimento adquirido, aquele conhecimento que a gente adquire fazendo nossas pesquisas. Ok, eu abro agora para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma problematização, hoje eu fui até fiel, 5h41, alguma pergunta aqui do nosso chat, do nosso Google Meet. Obrigado você que está no Insta, parabéns, tem uma turma bacana, Ornildo, Vânia, Clécida, Maria Célia, Ana Carolina, Lidiane Souza, minha querida de Deus, o povo belo, Zacarias, Valdenice, legal, um prazer contar com vocês, compartilhem, penso que esse nosso papo pode servir ou ser útil para outras pessoas. Agradeço muito a presença de vocês nas nossas redes. Se não tem nenhuma pergunta, vamos agora na prática, exercitar as nossas inteligências espiritual e socioemocional. A Jade Cleide já está aí, não esperou por ninguém, já está na sua atividade, é um pouco aquilo que vamos fazer. Eu, Padre Wesley, vamos correr agora, com o Nonato, que deve estar chegando já na casa paroquial. Então, a atividade física é uma das habilidades importantes para a gente viver bem nesse mundo, tá certo? Foi um prazer tremendo estar com vocês, mais um encontro. Conto com vocês no próximo encontro, 4 de abril. Próxima quarta, nós vamos estar com os nossos queridos professores. Quem quiser participar também é bem-vindo, tá? Assim como abro para os professores, abro também para os aprendizes online, Separei por questão de didática, de metodologia, mas são temas transversais que nos interessam, e eu penso que se a gente estuda, leva a sério isso que a gente está estudando, nós estamos aprendendo e agregando muito valor para a nossa vida. Obrigado você que está aqui no Insta. Mais uma vez, aqui já vou me despedindo de vocês, abração, compartilhe. Obrigado a todo mundo, obrigado Paula,
Obrigado todo mundo. Obrigado, Nilza, Irmã Maria, Cleodete, Elaine, Maria Auxiliadora, Jade Cleide. Tchau, tchau. Todo domingo eu tô correndo aí. Jade Cleide é o atleta, por isso que ela tá treinando esse horário aí.